vamos aos vídeos de hoje. Não existia uma animosidade, um ódio, antipatia, nada disso. Mas não existia uma identificação, então não via por que votar no PT, né? Algumas coisas ali me irritavam. O que mudou, então? Eu vou te falar. Primeiro foi essa prisão injusta dele. Depois foi o ódio nas redes sociais. Eu lembro quando o neto dele morreu, que eu ouvia as pessoas falando, comemorando, celebrando, que um a menos na dinastia. E aí veio uma dinastia agora, a pior de todas, né, com só de homens adultos, 4, né, na política já, né, 3 na política já. O Ministério Público de Brasília me procurou para que eu fosse uma ativa participante da sociedade civil engajada em defender os interesses da Lava Jato. E aí eles já sabiam do meu histórico de anticorrupção, já sabiam daquele meu movimento que estava começando, e eu disse sim, fui, e foi aí o meu primeiro contato com a Lava Jato, e junto com a Lava Jato as 10 medidas. Dos 3 milhões de assinaturas quase que teve, 700 mil foram direto do grupo que eu criei. A gente entregou os calhamaços, eu fiquei numa sala com as assinaturas, tenho foto, tudo registrado, tenho placa, ganhei placa na Procuradoria-Geral em Brasília e em São Paulo, foram 2 homenagens. Então, assim, eu fui realmente uma pessoa que batalhou bastante, vivenciou bastante a operação com uma esperança de fato de mudança. Mas o que me afastou da Lava Jato? Eu perguntava dos milhões que teriam na conta do Lula, né, porque falavam tanto, né, que é o ladrão, então a conta dele, da falecida Dona Marisa, dos filhos, dos familiares, das pessoas mais próximas. Gente, eles reviraram o Lula e todo o entorno dele, foi a pessoa e o grupo mais revirado de vida, de conta, de transferência bancária e imóveis, patrimonial. E não tinha dinheiro, não tinha nada. Existiu uma força, um trabalho para que ele de fato fosse preso, seja naquele momento porque ele era uma ameaça eleitoral, se ele ficasse solto e pudesse se candidatar em 2018, e seja porque de fato precisava manter acesa e a opinião pública junto à Lava Jato para ela continuar com poder político. Em relação ao sítio de Atibaia, muita gente aponta todas as evidências de que Lula e a família usufruíam e de que aquilo foi pago, enfim, pela OAS e pelas construtoras. Como que a senhora se sente em relação a isso, ou mesmo as acusações de corrupção contra o partido, né, contra o PT? Se você olhar todos os partidos da envergadura política igual ao PT, você vai ver que o PT foi o que teve menos políticos indiciados na operação. Então aquele chavão, o PT é o que mais roubou, o PT institucionalizou a corrupção, é meme de superfície para enganar as pessoas, porque não tem nenhum embasamento real de fatos. Então, começando pelo fim, né? O PT. Sobre as acusações contra o ex-presidente Lula, o sítio de Atibaia, que tinha o pedalinho com o nome dos netos, né? Que tinha um roupão com o nome da Marisa. Acho que eles eventualmente usaram usufruto. Porque se os dois tivessem falecido naquela ocasião, Dona Marisa, o sítio não ia ficar para os filhos, não era propriedade, patrimônio da família. Sou combativa, contraponho com argumentos. Eu não ofendo as pessoas, eu não julgo as pessoas, porque eu acho que muitas delas são vítimas. Quem o algoz não são os eleitores, eles são vítimas da desinformação, eles são vítimas do gabinete da mentira e do ódio. Eu me lembrei de algumas situações em restaurantes, onde quando eu tenho radar, né, fica ligado ali, e quando eu vejo que o assunto na mesa é política, eu em algum momento eu procuro, espero, né, terminar, vejo se tem vou no banheiro com a pessoa, eu busco de fato abordar o tema, eu falo, olha, eu vi que você falando, eu também gosto muito de política, e aí começa uma conversa, enfim, eu percebo a desinformação, que elas repetem
as mesmas histórias. O dinheiro do BNDES para Cuba, na Nicarágua as igrejas. O dinheiro do BNDES para Cuba, para Venezuela, para Angola. Então, assim, BNDES eu explico que, olha, tá tudo no site. O próprio Inominável já veio a público desmentir aquilo tudo que ele mentiu na campanha da caixa preta, que ele ia desvendar. Ele reconheceu que não existia caixa preta. Donald Trump não tira o Brasil da boca porque tem medo do Brasil se tornar o maior país da América. Mais uma semana que Donald Trump fala em taxar o Brasil ou tentar prejudicar o Brasil de alguma forma. Agora Donald Trump quer afetar diretamente o Brasil, taxando o nosso país, dizendo que na verdade os Estados Unidos são muito bonzinhos com o Brasil, porque segundo ele, o Brasil taxa muito mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos taxam o Brasil. Como se os Estados Unidos fizessem isso porque são bonzinhos, quando a realidade é que os Estados Unidos só não taxam o Brasil, que eles compram matérias-primas do Brasil, produzem nos Estados Unidos e vendem mais caro para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. E a verdade é que em vez de prejudicar, Donald Trump tem beneficiado o Brasil. Como que está acontecendo no Canadá, que tentou seguir os Estados Unidos, taxaram a China em 100% e agora a China vai taxar de volta os produtos agrícolas do Canadá, vai ficar extremamente caro comprar do Canadá e adivinha de quem a China vai começar a comprar ainda mais? É óbvio que é do Brasil, dando ainda mais dinheiro para o nosso país. É bom a gente se preparar, porque Donald Trump vai continuar falando do Brasil semanalmente, porque enquanto a economia estadunidense cai ainda mais, o Brasil se torna um líder ainda mais forte e se o Brasil não fosse nada como algumas pessoas amam dizer, Donald Trump sequer falaria do nosso país, mas pelo contrário, toda semana fala sobre o Brasil e assim vai continuar, enquanto os Estados Unidos se afundam. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui e provavelmente farei vários outros nesse mesmo sentido, só que citando exemplos diferentes, porque eu tenho visto muita gente por aí defendendo o Estado mínimo, achando que isso representa uma redução na cobrança dos impostos. E não é bem por aí não. Se você analisar o Brasil das últimas décadas para cá, você verá que o Estado brasileiro não tem criado mais empresas estatais, não tem criado novos serviços públicos, muito pelo contrário, tem privatizado as empresas que nós temos e os serviços públicos que restaram. E nem por isso você tem deixado de pagar imposto. Então nesse vídeo aqui eu vou explicar o porquê que isso acontece, citando alguns exemplos. E o exemplo que eu vou trazer aqui nesse vídeo é o do serviço de transporte público, mais especificamente o da cidade de Salvador, que é onde eu moro. Mas vocês podem pegar esse exemplo e aplicar ele em todas as outras cidades, porque isso acontece em 99% delas. Então bora lá, com essa vontade popular de querer que o Estado se exima da responsabilidade de prestar serviços à população, o Estado abre espaço para o setor privado atuar naquele serviço que não tem como deixar de existir, como por exemplo o do transporte público. Não é porque a prefeitura não vai mais prestar o serviço que ele vai deixar de ser prestado. A diferença é que quem vai prestar o serviço agora é o setor privado, que não tem compromisso nenhum com a população, e sim com o lucro. E o que o serviço de transporte público precisa fazer para obter lucro? Cobrar altos preços nas passagens, porque eles sabem que a gente não tem escolha. Se você não tem condições de fazer o seu trajeto diário andando, pagando táxi ou com seu veículo próprio, você vai ter que pagar o que eles pedirem, e reduzir o número da frota de ônibus pela cidade, porque com menos ônibus circulando, eles gastam menos com combustível, com manutenção, com contratação de novos motoristas, novos cobradores, enfim, existe uma série de gastos que eles vão cortar, reduzindo a frota. Mas aí qual que é a consequência disso? Você que depende de ônibus vai ficar 1 hora esperando o seu buzu passar, porque só tem ele circulando na cidade, e quando ele passar, vai passar lotado. E com o tempo, você começa a ficar puto, porque você tá pagando caro que sua porra pra viajar no ônibus velho, que demora de passar, desconfortável, muitas vezes sem um ar-condicionado, sem um assento macio, cheio pra caralho, porque existe um capitalista mais interessado em obter lucro com aquele serviço do que ele atender bem. Mas a sua revolta não será com a lógica capitalista, e sim com o prefeito. E aí o prefeito, com medo da impopularidade que isso pode lhe causar, começa a jorrar dinheiro público no setor privado para pelo menos o preço da passagem não ficar ainda mais alto. Ou seja, o Estado mínimo fez a prefeitura de Salvador parar de prestar o serviço de transporte público, mas não fez ninguém deixar de pagar imposto por conta disso, já que só no ano passado foram transferidos para o setor privado que está prestando o serviço de transporte na cidade mais de 350 milhões de reais do dinheiro público para pelo menos conter o aumento da passagem, que já era para estar acima de 6 ou até mesmo de 7 reais. Então vejam só, ao invés de nós pagarmos imposto para o Estado, prestar o serviço de transporte público sem uma lógica capitalista, porque transporte público não é para ganhar dinheiro, e sim para atender a população, cobrando por passagem sem margem de lucro e aumentando a frota de ônibus pela cidade, não. Agora a gente paga imposto para a prefeitura, pagar para o setor privado prestar aquele serviço com uma lógica capitalista que vai aumentar o preço da passagem para aumentar o lucro e oferecer um serviço merda para poder gastar menos com eles. Isso sim é consequência do Estado mínimo e ainda custa dinheiro do seu imposto. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo e vamos combater o bolsonarismo.
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.